vamos iniciar a correção da nossa atividade. Vamos começar aqui pela questão 1. Calcule o perímetro do triângulo cujas medidas são 8 centímetros, 9 centímetros e 10 centímetros. A gente sabe que o quê? Que o perímetro é igual à soma dos lados, né? Se é igual à soma dos lados, é muito simples. É só a gente somar os três lados e nós vamos encontrar o perímetro dessa figura, que é igual a 27 centímetros. Resposta da primeira questão. A segunda questão, ele diz o seguinte: sabendo que as medidas do triângulo foram dadas em centímetro, calcule o perímetro do triângulo retângulo a seguir. Mas se nós observarmos, nós só temos uma, duas, e a terceira medida nós não temos. Então, como que a gente vai conseguir calcular esse perímetro se a gente não tem essa terceira medida? Então, vamos lá. Se nós observarmos o triângulo retângulo, a gente pode usar qual teorema? O teorema de Pitágoras, que é igual ao quê? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados de seus catetos, certo? Então, vamos lá. Quem é minha hipotenusa? Lembra que eu falei que a hipotenusa, ela tá sempre aqui, ó, em frente ao meu ângulo de 90 graus. Então, vai ser quem? O meu x ao quadrado. E aí, só colocar agora os dois catetos ao quadrado. 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 64 mais 36. X ao quadrado é igual a 100. Agora, tirando o quadrado, a gente vai colocar na raiz de 100, onde a gente tem que nosso x é igual a 10. Mas e aí? Se o meu x é igual a 10, então qual é o meu perímetro? 10 mais 6 mais 8 é igual a 24 centímetros. Então, aqui a resposta do item 2 é 24 centímetros. Vamos lá. Item 3. Um triângulo é considerado retângulo quando um dos seus ângulos for reto. Esse tipo de triângulo é estudado amplamente. Sobre ele, julga as afirmativas a seguir. Um triângulo retângulo pode ser escaleno? Sim ou não? Um triângulo retângulo pode ser isósceles? Um triângulo retângulo pode ser equilátero? Marca a alternativa correta. Somente a 1 é falsa, somente a 2 é falsa, somente a 3 é falsa. Todas as alternativas são verdadeiras. Se a gente observar, um triângulo retângulo ele pode ser escaleno, sim. Como a gente observou aqui, ó, na figura do item 2, as três medidas são diferentes. Então, ele pode ser um triângulo escaleno. Um triângulo retângulo ele pode ser isósceles. Também pode. Ele pode ter duas medidas iguais e outra diferente. E na 3, um triângulo retângulo pode ser equilátero. Então, o triângulo retângulo ele não pode ser equilátero. Então, somente a letra afirmativa 3 é falsa, tá? Então, vamos lá. Item 4. Classifica os triângulos quanto aos lados e quanto aos ângulos. Na figura 1. Nós temos o quê? A gente vai classificar se ele é obtusângulo, acutângulo, ou se também vamos classificar ou se ele é reto, vamos classificar também se ele é isósceles, se ele é escaleno, se ele é equilátero. Na primeira questão, nós temos que o quê? Que ele é um triângulo isósceles. Por que ele é um triângulo isósceles? Porque ele tem os dois lados iguais. E ele é um triângulo acutângulo. Deixa eu escrever isso aqui direito. Isósceles. E ele é um triângulo acutângulo porque os lados dele são menores que 90 graus. Acutângulo. Na figura 2, nós temos um ângulo maior do que 90 graus. E se a gente observar, a gente tem aí três lados diferentes. Então, ele é um triângulo escaleno. E se a gente observar o ângulo, ele é um triângulo que obtusângulo, certo? Vamos lá, figura 3. Se a gente observar aqui a figura 3, ele também possui os três lados diferentes, então ele é um triângulo escaleno. E os ângulos dele são menores que 90 graus, então é acutângulo.
retângulo. Na figura 4, nós temos o quê? Os três lados da minha figura são iguais, então ele é um triângulo equilátero. Equilátero. E os ângulos dele são menor do que 90 graus, ele é um triângulo acutângulo. E o quinto triângulo, se nós observarmos, ele tem, ó, lembra da questão anterior? O triângulo isósceles pode ser um triângulo retângulo também, só que o triângulo equilátero, ele não pode ser um triângulo retângulo, por quê? Porque todos os lados dele são menores que 90 graus, todos os lados dele são iguais. Então, no quinto triângulo, ele é um triângulo isósceles e um triângulo retângulo, ou seja, possui um ângulo reto de 90 graus. Vamos lá para o item 5. Calcule as medidas de cada ângulo nas figuras abaixo. Bem, a gente sabe que a soma de todas as medidas dos ângulos internos de um triângulo é igual a quanto? A 180. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos somar todos os ângulos e igualar a 180. 2x mais 20, mais 4x mais 40, mais 6x mais 60, igual a 180. Organizando aqui todo mundo, fica 12x igual a 180 menos 120. 12x é igual a 60, x é igual a 5, certo? Mas ele quer calcular as medidas de cada ângulo nas figuras abaixo. Então, vamos calcular aqui. Essa figura, esse aqui, 6 vezes 5 mais 60. 6 vezes 5, 30, mais 60 igual a 90. Vou aparecer aqui. Esse próximo ângulo, 2 vezes 5 mais 20. 2 vezes 5, 10, mais 20 igual a 30. E o terceiro e último ângulo, 4 vezes 5 mais 40 igual 4 vezes 5, 20, mais 40 igual a 60, certo? Então, eu calculei a medida dos três ângulos. Agora, a letra B. A letra B também, a soma das medidas dos ângulos internos é igual a 180. Então, vamos lá. X mais 35, e esse ângulo aqui é o de 90 graus, mais 90 graus igual a 180. X é igual a 180 menos 125. X é igual a 55. Se meu x é 55, eu já sei as medidas dos outros dois ângulos, então não preciso calcular a medida de cada ângulo. Letra C. Na letra C, é uma questão de interpretação. Vamos lá. Se eu sei que as medidas dos ângulos internos é igual a 180, então suponhamos aqui que nesse tracejado a gente tenha nosso primeiro triângulo. Nosso primeiro triângulo nessa região aqui. Se nós somarmos o 70 mais o 30, nós vamos dar 100, né? Deixa eu organizar. 70 mais 30, né? Igual a 100. Para 180, falta quanto? Que seria o ângulo A? A igual a 80 graus, certo? Se eu sei que o meu A é 80 graus, quanto é que vai ser o meu B? Se o meu B e o meu A são suplementares, aqui, ó, eles formam um ângulo de 180 graus. Então, ó, B é igual a 100 graus, certo? Se eu sei que o meu B é 100 graus, esse ângulozinho pequenininho aqui é 30, então, vamos lá, 100 mais 30, vamos colocar aqui, sei lá, um Y, mais Y igual a quanto? 180, mesmo caso da figura 1. Y vai ser igual a quem? 180 menos 130, Y é igual a 50. Se eu sei que esse pedacinho aqui é 50, então, para eu suplementar esse ângulo aqui, ó,
que ele dá 180, o meu x vai ser igual a 130 graus, certo? Item 6. Classifique os triângulos abaixo quanto à congruência. Na letra A, se a gente observar o que ele está identificando o quê? As medidas dos três lados do triângulo. 4, 7 e 8 as medidas. E a mesma coisa aqui, 4, 7 e 8, só está invertida a posição. Se eu comparar esses dois triângulos e as medidas dos três lados de um triângulo for o quê? Congruente às medidas do lado do outro triângulo, então eu posso classificar esse triângulo como lado, 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 ou seja, LLL, certo? Na letra B aqui, se eu comparar, no caso, ele está me mostrando ó, um ângulo, um lado e um lado. Se eu observar essas medidas e esse ângulo, se a gente comparar o primeiro triângulo com o segundo triângulo e a gente vê que o ângulo dele, o outro ângulo e os dois lados são congruentes, então a gente vai dizer que ele é lado, ângulo e lado, certo? Agora, na letra C. Se a gente começar a observar o primeiro triângulo e comparar, ó, nós temos o primeiro ângulo, uma medida e um ângulo. Então, se nós observarmos que esse ângulo, a medida e o ângulo são congruentes do primeiro com o segundo triângulo, então a gente pode classificar em ângulo, lado e ângulo, certo? E na letra D, se a gente observar, ó, nós temos um lado, que é aqui 5, primeiro com o segundo triângulo. Um ângulo adjacente, que é um ângulo adjacente, aquele ângulo que está próximo àquele lado. Um ângulo adjacente e um ângulo oposto. Se eles forem congruentes ao outro triângulo, então a gente classifica ele como lado, ângulo e ângulo oposto, certo? Vamos lá para a próxima questão. Esse aqui, a gente utiliza o quê? O teorema de Tales. Determine as medidas dos ângulos x e y em grau na figura abaixo. Se nós observarmos, a gente sabe que o quê? A soma dos ângulos internos de um triângulo, de acordo com o teorema de Tales, é o quê? 180. Mas o teorema dele diz também que a medida de um ângulo externo, ou seja, a medida de um ângulo externo de um triângulo, ele vai ser igual ao quê? Igual à soma das medidas dos outros dois ângulos que não são adjacentes a esse, certo? Repetindo, o teorema de Tales diz o quê? Que a medida do ângulo externo desse triângulo é igual às medidas, a soma das medidas dos dois ângulos que não são adjacentes a ele, certo? Então, vamos lá. Sabendo dessas duas informações, nós temos que a soma dos triângulos internos é 180 e que esse ângulo é igual à soma desses dois ângulos. Então, eu posso fazer de duas formas. Eu posso fazer de uma forma mais trabalhosa, encontrando a soma todos esses ângulos pela soma dos ângulos internos igual a 180, eu posso fazer de uma forma mais simples, certo? Como y mais 40 igual a x mais y, certo? Então, vamos só organizar aqui. Vamos só fazer o seguinte. Perdão, aqui a borrachinha falhou. Vamos lá. Se eu tenho que aqui é mais y e aqui é mais y, quando eu passar eles vão se cancelar. Mas vamos lá. Y menos y mais 40 igual a x. Mais y com menos y, eles se cancelam, então x é igual a 40. Se eu sei que já achei o meu valor de x, certo? E aí, agora, eu vou observar a minha figura. Então, eu tenho isso aqui e tenho esse aqui agora, certo? Então, já tenho o valor de x igual a 40. Se o meu x é igual a 40, então, 2x mais 30, ele não vai suplementar um ângulo de 180 graus com y? Então, vamos colocar
2x mais 30 mais y igual a 180 graus, certo? Então, agora, quem é meu x? É 40. Então, 2 vezes 40 mais 30 mais y igual a 180 graus. 80 mais 30 mais y igual a 180. Eu vou colocar aqui do lado. Y vai ser igual a quanto? 180 menos 110. Meu Deus do céu, eu tô só escrevendo errado. 110. O meu y é igual a 70 graus. Ele queria saber o valor de quem? Dos ângulos x e y. Então que o meu x é igual a 40 e meu y é igual a 70 graus, certo? Essa é uma questão mais de interpretar. Depois que você interpretar e você souber as regras do teorema de Tales, que é a soma dos ângulos internos igual a 180 graus, e esse aqui, que é a soma desses dois, vai ser igual ao seu ângulo externo, você consegue resolver essa questão. Oitava questão. Um triângulo isósceles possui o ângulo da base medidos x mais 20 e 2x menos 8. Então, o ângulo do vértice desse triângulo mede... Então, vamos lá. Eu sei que o meu triângulo isósceles, ele possui o quê? Dois lados iguais. Se eles dois lados iguais, os meus dois ângulos deles são iguais. Então, é x mais... Deixa eu colocar aqui mais pra cima. X mais 20 igual a 2x menos 8. Passando para cá, vamos só colocar em outra posição para não precisar multiplicar. Então, fica 2x menos x igual a 20 menos 8. X é igual a... Perdão, x mais 8. X é igual a 28. Se meu x é igual a 28, a gente vai substituir e vai encontrar a medida de cada ângulo. Então, vamos lá. X mais 20 é igual a quanto? 28 mais 20, que é igual a 48. Eu sei que essa medida aqui é 48 graus e essa medida aqui é 48 graus. A soma das duas dá quanto? E aí, quanto é que vai somar quanto é que vai sobrar para o meu próximo ângulo? Então, é 180 menos 48 menos 48, que vai dar 84. Então, o ângulo do vértice desse triângulo mede 84. Qual é a altura de um ângulo isósceles que possui lados oblíquos medindo 15 centímetros e a base igual a 18 centímetros? Então, vamos desenhar a figura. Ele diz que meu triângulo é um triângulo isósceles, certo? Ou seja, ele possui dois lados iguais, dois ângulos da base são iguais. E ele diz que os lados oblíquos medem 15 centímetros. O que são os lados oblíquos? Esse lado e esse lado. Então, eles medem 15 centímetros e a base mede 18. E aí, ele quer saber o quê? A altura desse triângulo. Qual é a altura do triângulo isósceles? É uma reta que passa bem ao centro. Quando essa reta passa ao centro, ela é uma mediana aqui, né? Ela é a serviana que vai unir o centro aqui do meu ângulo ao meu lado oposto. E como é no triângulo isósceles, isso vai dividir o meu triângulo, a minha base, ao centro. Se eu tô dividindo essa minha base aqui em 2, então a medida de cada lado desse meu triângulo que se formou vai ser 9 e 9, porque o meu total era 18, certo? Quando eu faço isso, eu observo que eu criei o quê? Um triângulo retângulo. E se eu criei um triângulo retângulo, eu vou usar quem? Meu teorema de Pitágoras. Quem é minha hipotenusa? Minha hipotenusa é aquele lado que está
oposto ao meu ângulo de 90 graus. 15 ao quadrado igual a 9 ao quadrado mais c ao quadrado, que é o que eu não sei, que é o que eu quero saber, que é justamente a minha altura. Vamos lá, 15 ao quadrado dá 225, igual a 81 mais C2. 225 menos 81 igual a C2. Vamos organizar aqui para ficar bonitinho. C2 é igual a 144. C é igual a raiz de 144. Lembra, se eu estou fazendo a potenciação, eu faço a radiciação. Então, meu C é igual a 12. Se o meu C é igual a 12, então eu sei que a altura do meu triângulo é igual a 12 centímetros, certo? Vamos para a questão 10. Uma represa no formato retangular, vamos aqui desenhar o retângulo logo, formato retangular, possui dimensões de 30 metros por 40 metros. Se ele diz que ele possui um retângulo e possui dimensões de 30 metros por 40 metros, obviamente que o meu lado menor vai ser 30 metros, se é um retângulo, e o meu lado maior vai ser 40 metros. Qual será a distância percorrida por uma pessoa que atravessa essa represa pela sua diagonal? O que é a diagonal do retângulo? É essa reta que passa dessa forma. Se eu sei que ele é um retângulo, aqui é 40 e aqui também é 30, certo? Eita, três difícil, senhor. 30, pronto. Observando também essa figura, eu vejo que a gente formou um ângulo de 90 graus. Se nós formamos um ângulo de 90 graus, então nós vamos fazer o quê? Teorema de Pitágoras, nosso pit-pit. Vamos lá. Quem é a minha hipotenusa? Eu sei quem é? Não. Minha hipotenusa, ela tá em frente ao meu, ela tá oposta ao meu ângulo de 90 graus. Então, eu não sei quem é, mas eu tenho os meus catetos, que é 40 ao quadrado mais 30 ao quadrado. Ao quadrado vai ser igual a 40 ao quadrado é 1.600 mais 900. Ao quadrado vai ser igual a 2.500. A raiz de A é 2.500. A vai ser igual a 50 metros. Então, a distância que a pessoa percorrerá nessa diagonal desse retângulo será de 50 metros, certo? Essa é a correção da nossa atividade de revisão. Qualquer dúvida, vocês revejam e revejam e revejam para tirar as dúvidas necessárias. Lembrem que a gente vai trabalhar tanto Pitágoras, Tales, assim como a classificação dos triângulos contra congruência, quanto aos ângulos e quanto aos lados, certo? Beijos e até a nossa aula. Até mais.